Queria propor nesse momento que a gente tivesse um tempo de oração, para que Deus fale aos nossos corações. Na verdade, queria colocar dois motivos de oração. Um, para que Deus fale conosco, que o Espírito Santo dele haja com liberdade no nosso meio, que o Espírito Santo dele trabalhe as nossas mentes e os nossos corações, e queira também interceder pela vida da Vitória. A Vitória é filha da Alba, irmã do Bruno, e ela não está bem, ela está internada, e a Alba e a família têm passado um tempo difícil. Então, antes de a gente meditar na palavra, buscar a sabedoria do Senhor, eu queria te convidar a orar. Queria te convidar a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, e juntos buscarmos ao Senhor, para que Ele fale conosco, que Ele use de misericórdia para com as nossas vidas e console o coração da Vitória e traga a bênção que ela precisa, a bênção da cura. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós buscamos a Ti, ó Pai, porque cremos que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. O Senhor é um Deus presente em nossas vidas, o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala conosco, não é um Deus distante, muito pelo contrário, é um Deus que está presente no nosso meio, está atento às nossas necessidades. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo esta noite fale grandemente aos nossos corações. Que a Tua palavra, que não volta vazia, tenha uma ação eficaz nos nossos corações e nas nossas mentes. Quero interceder também pela vida da Vitória. Pedir que a bênção do Senhor seja com ela. Nesse momento de luta, lá na recuperação dela, a ação do Senhor se faça presente. Cuida do coração da família, da Alba, que ela sinta a paz do Senhor nesse momento difícil. Abençoe a família deles. Obrigado por tudo, ó Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar tratando de um assunto muito interessante. Essa questão das redes sociais, da internet, das tecnologias. A história recente da humanidade, ela se divide em três eras importantes. A era agrícola, a era industrial, mas, sobretudo, nos últimos anos, a era digital. A gente não pode fugir dessa realidade. Na era digital, a sociedade como um todo tem recebido o nome da sociedade da informação, aquela cuja cultura, economia, depende essencialmente da tecnologia. A gente já está envolvido nesse meio. Não tem como a gente sair. Não tem como a gente retroceder. A coisa veio de uma maneira tão forte, tão avassaladora, e a gente não tem a opção de ficar ausente do mundo tecnológico. A internet das coisas está transformando a nossa relação com as pessoas, com o mundo, como o mundo interage com a gente, como a gente interage com o mundo. Não dá mais para a gente ficar alheio às coisas da inteligência artificial. A gente vê hoje, basta ligar um canal de televisão, a gente vê os robôs exercendo funções que até então a gente entendia como inimaginável, e fazendo com muito mais eficiência e com muito mais eficácia. Portanto, no mundo da tecnologia, da internet, a gente já está envolvido. Não tem retorno. Esse conceito, ele tem mudado as nossas vidas e tem mudado a forma como nós vivemos e como nós trabalhamos. E dentro desse conceito da internet das coisas, os usos que a gente dá para ela, para essa tecnologia, tem aspectos negativos e aspectos positivos. A tecnologia e a internet, por si só, ela não é capaz simplesmente de ser simplesmente boa ou simplesmente má. Mas o uso que a gente faz dessa tecnologia pode trazer consequências sérias
mas também pode trazer consequências boas para a vida de cada um de nós. Eu separei pelo menos 3 aspectos positivos, mas eu tenho certeza que muito mais nós teríamos para elencar. Aspectos positivos do seu uso: a liberdade da escolha, alcance, o acesso das informações, a facilidade nessas buscas, o centro de informação e entretenimento, são aspectos positivos, a facilidade que ela nos traz no nosso dia a dia. Mas também a gente não pode negar que o mau uso dela pode trazer consequências catastróficas na vida das pessoas. Aí está um exemplo. A pornografia infantil e adulta é uma característica que tem tomado conta das redes. É uma característica que tem cada vez mais tomando espaço. Não é difícil a gente abrir o jornal um dia qualquer e ver lá estampado foto de pessoas que a gente sequer imaginava que estariam envolvido com pornografia infantil, por exemplo. O uso indevido de informações pessoais. O aspecto negativo: a gente não tem mais a segurança de usarem as informações nossas para muitas coisas. As crianças já não saem mais de casa. Para quem foi uma criança como eu, que chegava da escola, vinha da aula, a primeira coisa que fazia é ir para a rua jogar futebol. As meninas lá com as suas brincadeiras de meninas indo para a rua. Mas a internet, se ela não for bem usada, se a tecnologia não for bem usada, ela tem enclausurado os nossos filhos, tem enclausurado as nossas crianças dentro de casa num confinamento que não avança para lugar nenhum. O bullying virtual também tem sido um caminho que a internet tem proporcionado. E o bullying virtual tem sido uma coisa tão sorrateira, que tem destruído pessoas. Porque quando a gente solta essas notícias com as fake news, as famosas fake news, as reputações são jogadas na lata do lixo. E dentro desse universo, dentro desse contexto, dessa tecnologia, do uso da internet, estão as famosas redes sociais. E é a partir dessa história, a partir das redes sociais, que me chamou a atenção o tema da nossa mensagem essa noite. Quando, há 6 dias, o pastor Renato me disse assim: gostaria que você estivesse disponibilizando o seu tempo para preparar uma mensagem para o domingo. Pensa em alguma coisa que possa ser edificante para a igreja. Depois de algum tempo pensando, veio esse tema na minha cabeça. Relacionamento sério. Por quê? Porque as redes sociais, ela pode ser, sim, instrumento negativo na vida das pessoas, mas também pode ser uma bênção. E uma das bênçãos é usar essas famosas redes sociais para a gente proclamar o Evangelho e mudar o status definitivamente das nossas vidas para um relacionamento sério com Deus. E é a partir dessa história, a partir desse contexto, qual tem sido o status do nosso relacionamento? Nas redes a gente vê muita gente brincando, né, com essa questão de status. Principalmente agora no calor, a gente vê em relacionamento sério com o ar-condicionado, outros em relacionamento sério com o Rexona, porque nunca nos abandona. A minha proposta é que o nosso status, o status daqueles que frequentam a comunidade presbiteriana do Campolim, seja colocado no uso das tecnologias que nos estão disponíveis, como em relacionamento sério com Deus. E como que a gente vai buscar isso? Como que a gente pode se fortalecer em relação a isso? Eu fui buscar no Velho Livro, nas Escrituras Sagradas, algumas orientações que o apóstolo Paulo deu ao jovem pastor Timóteo, lá no Velho Livro, para a gente aplicar nos nossos dias de revolução tecnológica. Quero ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 2,
do versículo 1 ao versículo 15. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito, ou serve apenas para perverter os ouvintes. Jovem Timóteo, procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu creio que se a gente já terminasse o nosso tempo por aqui, só com a leitura desse texto, o Senhor já teria falado aos nossos corações. Mas ainda assim eu vou ousar e quero apresentar pelo menos 5 propostas, 5 respostas para que a gente possa mudar definitivamente o nosso status, seja ele qual for, para definitivamente ser um status em relacionamento sério com Deus. Mas antes dessas 5 propostas, nós precisamos entender um pouquinho a respeito de Timóteo e da sua trajetória. Timóteo era filho de um pai grego, de uma mãe judia. Ele era nascido em Listra, uma colônia da Galácia. Sua mãe Eunice e a sua avó Loide já tinham uma tradição judia. Elas já conheciam as Escrituras. Elas já cultivavam uma espiritualidade judaica. Quando Paulo, então, chega na sua primeira viagem missionária à cidade de Listra, lá na Galácia, e ele encontra aquelas pessoas ali, entre essas pessoas Eunice e Loide, ele prega o evangelho, elas entendem o evangelho da verdade, elas se convertem ao cristianismo, elas reconhecem a soberania de Jesus, aceitam a Jesus como Senhor de suas vidas, e a partir de então, elas começam a educar também o jovem Timóteo nesse caminho e influencia Timóteo ao cristianismo. Paulo, então, nesse momento, continua a sua viagem. Paulo continua o seu trabalho. Vai para outros lugares da Ásia, vai para outros lugares da Europa. E na segunda viagem de Paulo, ele volta então a Listra para ver como é que está a situação naquela cidade que ele havia pregado o evangelho. Ele vai até a casa de Loide, vai ao local onde eles se reuniam, e os crentes chamam então Paulo de lado e dizem assim: Paulo, deixa eu te contar uma coisa. Sabe Timóteo, aquele menino, sabe aquele jovem, o filho de Eunice, o neto de Loide, ele se converteu. E ele tem sido uma bênção aqui no nosso meio. A partir disso, o que é que Paulo faz então? Ele recruta o jovem Timóteo
e sai a caminhar com Timóteo para a sua segunda e a terceira viagem missionária. Timóteo, então, tem uma experiência incrível, uma pós-graduação, um seminário que muitos de nós gostaria de ter. Está ao lado do apóstolo Paulo nas viagens missionárias. A experiência de Timóteo é com Paulo. Até que um dia Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, temos uma missão para você. A igreja de Éfeso tem tido alguns problemas. Ela tem sido assolado por causa da presença de falsos mestres. E é importante que você fique por lá, pastoreando aquela igreja. Timóteo, um jovem agora é chamado pelo Senhor para pastorear uma igreja em dificuldades numa cidade incrível. Os desafios que ele haveria de enfrentar são desafios parecidos com o que a gente enfrenta hoje. Os desafios que o jovem Timóteo haveria de enfrentar naquele lugar são desafios que certamente eu e você encontramos nos nossos dias. Éfeso era uma das 5 maiores cidades do Império no primeiro século. Era uma metrópole. Muita gente morava naquele lugar. Éfeso era a sede de uma das maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, a alimentadora, a mais famosa deusa daquele tempo. Os habitantes, a população de Éfeso, na visão deles mesmos, chamavam a cidade de gloriosa. Havia uma soberba, havia um coração cheio de soberba por parte daqueles cidadãos por conta daquela cidade. Os desafios que Timóteo iria enfrentar é que ele iria pastorear uma igreja numa cidade idólatra, numa cidade complicada. Mas não apenas isso. Haveria de enfrentar também naquela cidade a oposição de alguns judeus. Alguns judeus que não se conformavam com a presença do Evangelho de Jesus. E diz o texto em Atos que com os seus corações endurecidos, eles falavam mal daqueles que eram do caminho. Eu acho tão linda essa expressão lá em Atos. Um dos apelidos que os cristãos tinham lá na igreja primitiva, nos primeiros momentos, era que eles são o do caminho. E uma das dificuldades, um dos desafios que Timóteo haveria de enfrentar, para que aquelas pessoas mudassem o status para relacionamento sério com Deus, é que eles tinham um coração endurecidos e falavam mal daqueles do caminho. Não bastasse isso, era uma cidade com muitas pessoas possessas de demônios. Diz o texto lá em Atos que quando Paulo chega, ele enfrenta muitos demônios. E é interessante, num determinado momento, isso como cultura para a gente. Paulo expulsa alguns demônios, uma determinada pessoa vê Paulo fazendo aquilo, ele vê naquilo uma oportunidade para ganhar dinheiro, não tinha nenhum compromisso com Deus, nenhum compromisso com Jesus, apenas o desejo de ganhar dinheiro. Ele vai querer também expulsar demônios dos possessos. O demônio vira para essa pessoa e fala assim: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas você quem é? O demônio enfrentando essa pessoa. São desafios que este jovem Timóteo haveria de enfrentar na cidade de Éfeso. São desafios que nós enfrentaremos e enfrentamos no nosso dia a dia. Então, agora, olhando para o texto, eu queria discorrer com você pelo menos 5 questões para a gente responder essa pergunta. Como vencer os desafios da busca por um relacionamento sério com Deus? E temos algumas respostas. A primeira coisa, conhecendo a palavra e usando com integridade.
Olha o que Paulo fala a Timóteo no versículo 15 do texto que lemos. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Conhecer a palavra é condição sine qua non. Não existe outra alternativa para a gente começar a mudar o nosso status para relacionamento sério com Deus se a gente não conhecer a palavra de Deus revelada. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Não são outros livros inspirados por homens que faz a transformação do nosso coração. É a palavra de Deus que transforma a nossa vida. Daí o apóstolo dizer isso para Timóteo. Timóteo, maneja bem a palavra. Conhece essa palavra. A Bíblia é a palavra de Deus revelada para a gente definitivamente ter um relacionamento sério com Deus. Mateus capítulo 22, o versículo 29, ele está dentro de um contexto muito interessante. Jesus está, num dos seus dias, caminhando pela Galileia, pregando o seu reino, implantando o seu reino, quando, de repente, não mais que de repente, os saduceus. Quem eram esses saduceus? Saduceus eram de um partido político muito importante em Israel. Era o partido dos aristocráticos, de gente rica, mas que também tinha influência na igreja do seu tempo. Eles que cuidavam, inclusive, da nomeação do sumo sacerdote. Um dia eles, por ter a convicção de não crer na ressurreição dos mortos, não crer em anjos, eles tentam fazer uma pegadinha com Jesus. Jesus diz assim para eles: sabem por que vocês estão enganados? Vocês que se acham tão importantes, vocês que se acham conhecedores, sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Para que eu e você possamos estampar claramente nas redes sociais o status em relacionamento sério com Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. A Bíblia deve ser lida a partir da busca pela iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela para a gente a veracidade. É Ele que confirma no meu coração, no seu coração, a veracidade dessa palavra. João 16:13. Jesus está conversando com os seus discípulos. E eu fiquei imaginando essa cena quando estudava isso. Eu imagino Jesus, sei lá, sentado em algum lugar, seus discípulos ao seu lado, e nesse momento ele está falando a respeito do Espírito Santo, a missão do Consolador, a missão que o Espírito Santo teria quando ele fosse e o Espírito Santo viesse. E uma das coisas que Jesus fala a respeito do Espírito Santo é que quando o Espírito dele vier, ele, Espírito Santo, os guiará em toda a verdade. Para que a gente possa mudar o nosso status, consolidar o nosso status, nós precisamos conhecer a palavra, nos dobrar diante do Senhor, buscando nele, no Espírito Santo, as respostas que precisamos para conhecê-lo. Conhecendo a palavra e usando com integridade. Eu creio sinceramente que um dos principais pecados da igreja evangélica brasileira contemporânea é o uso sem integridade da sua palavra. Eu fico com uma vergonha alheia quando vejo muita gente que se intitula evangélico pregando uma palavra que não tem a integridade que a palavra de Deus tem e requer. Tem gente que usa a palavra como que torcendo a vontade de Deus, torcendo o braço do Senhor. Tem que fazer isso, porque se o senhor não fizer isso, o senhor não é Deus.
Tem gente que usa a palavra sem integridade, apenas por ambições pessoais, para ter status que não esse de relacionamento sério com Deus, mas para ganhar dinheiro, por ambição própria. A primeira coisa que Paulo está falando para a gente, que o Senhor está falando para a gente esta noite, olha, quer vencer os desafios? Busque um relacionamento sério com Deus, conhecendo a sua palavra e usando com integridade. O problema é que muitos de nós não somos orientados a viver a palavra. Nós somos treinados para frequentar igrejas. E eu quero dizer para você que frequentar a igreja é muito bom. O Marcelo hoje mesmo falou que a bênção que foi na vida dele e na vida da sua família ter vindo para cá e aqui cultivar a sua espiritualidade. Vir para a igreja é extremamente importante, porque aqui a gente aprende da palavra. Mas o mais importante do que a igreja, é a gente conhecer a vontade de Deus revelada na sua palavra. A primeira coisa é que a nossa vinda para cá, ela seja uma consequência. A nossa vinda para a comunidade do Campolim seja uma consequência de um coração quebrantado, que conhece a palavra do Senhor e que usa com integridade. Primeira dica: quer mudar o seu status para um relacionamento sério com Deus? Faça isso. Mas tem mais uma dica. Como vencer os desafios da busca por um relacionamento sério com Deus? Tendo consciência de que não estamos imunes a sofrimentos. Olha aí o que diz o versículo 3 do texto que a gente leu. Timóteo, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Jesus. Engana-se que imagina que a caminhada com Cristo é o passaporte para uma vida tranquila, sem preocupações e lutas. Muito ao contrário. O próprio Jesus nos afirmou que nesse mundo tereis aflição, mas tenha ânimo, tenha calma, porque diz Jesus, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, que está dizendo isso para Timóteo, ele é um exemplo clássico. É um exemplo clássico de que a caminhada cristã traz também alguns sofrimentos. Não é um mar de rosas que algumas pessoas dizem. A vida cristã traz muitas lutas. A gente está em luta constante contra o pecado. E isso incomoda o nosso adversário. Paulo escreveu assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Se existe alguém que pode, com muita ênfase, dizer isso, é o apóstolo Paulo. Ele tinha tudo para ficar na sua comodidade. Cidadão romano, tinha respeito de muita gente, não tinha problema financeiro, não tinha nada que pudesse fazer com que a vida dele não fosse uma vida boa. Mas quando ele se encontra com Jesus, quando ele reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, ele tem muitas dificuldades. Mas vale a pena ter dificuldade por Jesus, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança traz um caráter aprovado, e o caráter aprovado nos traz a esperança na vida que Jesus nos promete, na vida eterna que Jesus nos promete. Uma outra característica para a gente vencer os desafios, para um relacionamento sério com Deus, buscando respostas no Senhor. A gente já conhece a sua palavra, já se coloca submisso à vontade do Espírito Santo, usa a Bíblia com integridade.
A gente sabe que vai ter muita dificuldade no meio do caminho, vai ter muita oposição, mas a gente sabe também que para mudar o nosso status, a gente precisa de respostas do Senhor. Versículo 7 desse capítulo que a gente leu. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo fazer. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje fazer. Está com alguma dificuldade, está em momento de tribulação, está em momento de dor, está naquele momento que você não está entendendo o que está acontecendo. Busca no Senhor as respostas que você precisa. O versículo diz, reflita no que eu estou dizendo, mas busque a resposta no Senhor. É Ele que dará a você o entendimento. É Deus que dará a resposta certa. Muito do nosso insucesso, muito das nossas tristezas é porque nós não estamos buscando as respostas na fonte correta. A gente está buscando, de fato, respostas em outros lugares que não naquele que é o caminho, naquele que é a porta. O Senhor Jesus é que tem as respostas para os nossos questionamentos mais delicados. É Ele que tem essa resposta. Eu olho lá para o Evangelho de João, e ali no comecinho do Evangelho de João, a gente vê muitas circunstâncias interessantes. A gente vê Jesus trazendo respostas para questionamentos íntimos das pessoas. A gente vê ali no começo do Evangelho de João, por exemplo, Jesus trazendo resposta para o coração de Nicodemos. A gente vê ali no Evangelho de João, Jesus falando com uma mulher samaritana, sobre um questionamento que ela tinha. E é interessante, nesse diálogo da mulher samaritana com Jesus, a resposta que Jesus traz a ela. Ela diz assim para Jesus, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ela? Nem lá, nem cá. Agora, um novo tempo eu te trago. Um novo paradigma Jesus nos traz. Importa que você adore em espírito e em verdade. Sabe o que é isso? É Deus trazendo respostas ao nosso coração. É Deus trazendo respostas para que a gente possa vencer os desafios, para a gente manter um relacionamento sério com Ele. Da mesma forma como Ele trouxe resposta para Nicodemos, da mesma maneira que Ele traz resposta para a mulher samaritana, Ele traz respostas para a minha vida e para a sua vida também. Como vencer os desafios da busca por um relacionamento sério com Deus. Para que definitivamente a gente mude o nosso status, seja nas redes sociais ou não, é crendo no caráter do Deus a qual servimos. Crendo no caráter do Deus ao qual nós servimos. O versículo 13 do texto diz que, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se existe uma característica do caráter do nosso Deus, é a sua fidelidade. É a sua fidelidade. O nosso Deus, diz o texto bíblico, que Ele não é homem para mentir. Se Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, acredite, Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas, inclusive nos momentos de dificuldade. Uma das características do caráter de Deus é a fidelidade dele. E eu me lembro daquele hino antigo. Quem é um pouco mais antigo de igreja, assim como eu, vai se lembrar deste hino. Tu és fiel, Senhor,
meu Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Que coisa rica, que coisa preciosa a gente poder declarar isso. Conhecer um Deus que cuida de nós, um Deus que não falha, um Deus que se apresenta para a gente todos os dias, um Deus que faz promessa e cumpre cada uma delas, um Deus que não falha e que não muda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê, ou seja, o teu favor, nos sustenta e nos guarda. O Deus que não muda, um Deus que cumpre a sua palavra, que cumpre a sua promessa, é um Deus que nos sustenta e nos guarda. Durante essa semana, eu estava conversando lá em casa, e eu estava mostrando para a Helena e para a Luísa, compartilhando com elas o que a gente ia falar. Nesse tema, a Luísa falou, é mesmo, né, tio? A gente lembra lá no Velho Testamento, Deus sustentando o povo. E eu fiquei pensando nisso, realmente. Deus sustentando o povo. Teu favor nos sustenta e nos guarda. Pode caminhar no deserto. Todos os dias eu darei o maná, darei a comida que você precisa. Não precisa se preocupar com isso. O meu favor é que te sustenta. À noite, o povo no deserto caminhando, aquela coluna de fogo para aquecer o povo e iluminar o seu caminho. A tua mercê, o teu favor nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. O nosso Deus é um Deus que não muda de opinião, não há sombra de variação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Muitos de nós, muitas vezes, não entendemos os momentos que vivemos. E a gente começa a questionar Deus. Paulo, quando escreveu isso aos Filipenses, ele disse que ele suprirá todas as nossas necessidades. Certamente não era um momento dos melhores na vida de Paulo. Muito pelo contrário. Nesse momento em que ele escreve isso, ele está preso, já no final de sua vida. E a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E ele diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. 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 Quer mudar o status para relacionamento sério com Deus? Creia no caráter do Deus a qual você serve. Em quinto e último lugar. Certamente, dentro do texto que lemos, muitas dicas importantes a gente teria. Mas em quinto e último lugar, eu quero trazer isto que Paulo fala a Timóteo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É interessante essa questão da graça, que muitos pensam que a graça é para apenas um momento, no momento da nossa conversão. O Senhor, com graça e com misericórdia, olha para a gente, transforma nosso coração, a gente então reconhece Jesus e a graça, ela termina aí com o reconhecimento de quem Jesus é.
Mas o apóstolo Paulo, ele continua pedindo para que Timóteo seja fortalecido na sua graça. A mesma graça que transformou a vida de Timóteo lá atrás, no momento em que ele reconhece Jesus como Senhor, é a graça que vai fortalecê-lo. Olha que Paulo fala, escrevendo aos Coríntios: a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês. A primeira parte ele diz assim: a minha consciência dá testemunho disso, que no meu relacionamento com vocês é baseado em duas coisas: em santidade e sinceridade. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. A mesma graça que nos traz a salvação, é a graça que nos estimula a viver uma vida em santidade e sinceridade. A mesma graça que nos faz reconhecer que Jesus é o Senhor, que Ele se fez carne, habitou entre nós, que nos traz vida, é a graça que nos traz santidade e sinceridade. Uma vida na presença de Deus é uma vida com sinceridade na horizontal e uma vida de sinceridade na vertical. A gente vive com sinceridade com aqueles que estão ao nosso lado e com Deus, que é o Senhor das nossas vidas, com santidade e sinceridade. Como vencer os desafios? Fortalecendo-se na graça que há em Cristo Jesus. Essa graça tem nome. Essa graça se fez carne, viveu entre nós, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. Seu nome, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Já já a gente vai participar desta mesa, em memória dele, daquele que transforma a vida das pessoas, que traz para a gente essa fidelidade que só o Pai pode trazer. A pergunta que eu quero fazer é a você: qual é o status? Qual é o seu status? Se você hoje tivesse que publicar na rede social, neste mundo tecnológico em que vivemos, qual é o status? 5 dicas que o apóstolo Paulo nos traz. 5 dicas que o Senhor nos orienta. Maneja bem a palavra. Se submete à vontade dele. Saiba que vai ter muita luta no meio do caminho. Vai ter muita confusão. Mas eu tenho respostas, diz o Senhor, para as suas lutas. Porque a minha graça te basta. Qual é o seu status? Eu quero te convidar a mais um tempo de oração. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, e a gente possa orar a esse Senhor. Para aquele que ainda precisa mudar o seu status, que o Senhor faça isso. Para aquele que já tem o status, que o Senhor o fortaleça ainda mais. Túlio, você pode orar, por favor? Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Senhor Deus, nosso coração se dobra diante do Senhor. Diante da sua palavra que nos guia, que é luz para os nossos caminhos. Que traz a clareza de que o Senhor é um Deus
que ainda se comunica, que ainda quer falar com a gente. Obrigado porque nessa noite a gente pôde ouvir a sua voz com clareza, o Senhor dizendo ao nosso coração que a sua palavra é poderosa, que a sua palavra é viva, capaz de nos transformar de dentro para fora, sim, e que aquilo que o Senhor promete, e o Senhor tem nos prometido muitas coisas na sua palavra, o Senhor é fiel para cumprir, para realizar. Por isso, nessa noite, nós fazemos essa oração, colocando os nossos corações à disposição para que o Senhor nos molde, o Senhor nos formate, nos mude, e que essa caminhada com o Senhor, na caminhada com o Senhor, ó Deus, com a sua palavra, nós possamos provar da sua bondade, do poder do seu Santo Espírito, e assim vivermos debaixo das suas promessas, mas também das suas orientações, das suas verdades. Nós nos entregamos nessa noite, rendemos nossa mente, nosso coração, e nos colocamos à inteira disposição do seu Santo Espírito. Amém. Para que quando, ao longo da caminhada, ouvirmos a sua palavra, lermos e meditarmos na sua palavra, possamos ter clareza do que o Senhor quer nos falar. Sim. Nós queremos um relacionamento sério com o Senhor. Amém. Por isso nós estamos aqui. Nós queremos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor, sim, Pai. Faz isso acontecer. Sozinhos nós não damos conta. Até para te buscar nós precisamos do Senhor, Pai. E reconhecemos isso aqui nessa noite. E nos humilhamos. E nos colocamos diante do Senhor pedindo isso. Em nome de Jesus. Amém.